Saudações a todos, estamos em mais uma edição do podcast do Locus Inovatel, o Locus Eletroeletrônica de Pernambuco. Eu sou o professor Deus Nogueira, representante do Instituto Federal no Locus, e estou aqui com o professor Hugo Medeiros. O professor Hugo Medeiros é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas e em Políticas Públicas da UFPE, né? É servidor de carreira do Estado de Pernambuco, que é muito interessante, nós vamos já descobrir o quão interessante isso é, e está já há algum tempo, né? Não é marinheiro de primeira viagem, na diretoria de inovação da Secretaria de Estado de Pernambuco. Tá? Então estamos com o professor Hugo aqui para conversarmos sobre as estratégias de inovação do Estado e particularmente a aderência dessa estratégia à eletroeletrônica, né? À indústria eletroeletrônica, startups eletroeletrônicas, startup de tecnologia no geral, mas especificamente a eletroeletrônica. Bom, então vou começar, né, com alguns pontos, né? Eu botei alguns pontos aqui, né, que vai ser só para canalizar a nossa conversa, o nosso podcast. Como eu disse, o professor Hugo não é marinheiro de primeira viagem, né? Ele já está há algum tempo, né? Ele sabe como as coisas funcionam, sabe como as coisas funcionam. Eu brinco dizendo que uma coisa importante de ser servidor do Estado, servidor de carreira, é que você não sabe como as coisas funcionam, você sabe como as coisas não funcionam. E quando você sabe como as coisas não funcionam, você aumenta a probabilidade de fazer as coisas funcionarem, né? Então eu gostaria que o professor Hugo fizesse um pequeno brief, né, sobre essa experiência dele, né, sobre os mares que ele singrou, né, e como ele vê essa nova etapa, desse novo ciclo de inovação, de trabalho na inovação do Estado de Pernambuco. Professor, seja bem-vindo. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande a gente estar aqui conversando com o Inovatel. Faz parte de uma política que é bem interessante, que são os locos de inovação, essas redes de inovação que congregam academia, empresa, governo, enfim, todo mundo agindo junto para promover inovação em um determinado setor. Bom, vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu sou servidor de carreira da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco. O nome do nosso cargo é gestor governamental, e aí a gente recebe um treinamento, uma capacitação, uma formação grande para trabalhar com as políticas públicas e com o que a gente chama de gestão estratégica. Então isso é basicamente planejamento estratégico, planejamento para desenvolvimento regional, gestão por resultados, gestão de conhecimento, esse tipo de coisa. Quando eu cheguei, vai fazer 9 anos no Estado, a minha primeira lotação foi na Secretaria de Educação. Então, eu tenho uma formação em educação, meu doutorado em educação, e aí quando o pessoal viu meu perfil, disse, vai para lá. E eu trabalhava muito com dados já na época, meu doutorado é uma análise mista, qual e com quant. E aí o pessoal, tu tem um perfil, vai para o núcleo de gestão de resultados na educação. Eu comecei a trabalhar lá e eu tive uma visão disso que você colocou, né? Como é que as coisas funcionam, como é que as coisas não funcionam tanto. E aí foi bem interessante porque a gente conseguiu, na época, construir um sistema de gestão de dados, né? Hoje a gente chama de Business Intelligence, BI, que ele dava toda a inteligência do Pacto pela Educação. Então, antes de haver esse movimento, os dados eles eram descentralizados, e toda vez que precisava de informação se recorria a um número X de planilhas, você pegava bases de bancos diferentes, baixava um microdado não sei onde, organizava aquilo para dar uma informação, e a gente conseguiu padronizar isso num sistema de BI. A partir desse trabalho eu fui para a Secretaria de Defesa Social, trabalhar mais ou menos com a mesma coisa. Depois da Secretaria de Defesa Social eu fui chamado para a CEPLAG, foi a minha primeira vez na nave-mãe. Aí eu fui convidado para dirigir o Instituto de Gestão Pública de Pernambuco, que é o instituto que trabalha justamente produzindo conhecimento, esse tipo de coisa, para subsidiar a tomada de decisão no governo do Estado. E aí veio um desafio grande que foi a pandemia. Então, na pandemia, a gente teve que sistematizar a informação, a gente teve que, em colaboração com a academia, né, sistematizar aquele conhecimento que estava gerado, os dados disponíveis. Todo dia a gente falava com um lugar diferente, o que é que o Rio Grande do Sul está fazendo, o que é que o Rio Grande do Norte está fazendo, o que é que Paraíba está fazendo, enfim. Tentava manter uma estrutura de apoio à tomada de decisão para o gabinete de crise. Aí, depois que esse serviço terminou, eu saí do Instituto de Gestão Pública e fui para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde eu comecei inicialmente como gerente de transformação digital e depois, 6 meses depois, fui para a diretoria de inovação e estou indo para o meu 3º ano lá.
A diretoria de inovação, ela foca em desenvolver as políticas de inovação do Estado, seja a inovação do setor produtivo, a inovação social ou a inovação para governo. Então, esses três eixos eles estão no guarda-chuva da diretoria e a gente atua basicamente em três macros, três verticais, como a gente divide, que são os espaços de inovação, então os centros makers, os centros abertos de prototipação, os centros tecnológicos comunitários, as estratégias de inovação. Então hoje o Pernambuco tem duas grandes estratégias, que é o Locus da Inovação, que a gente já falou um pouquinho, e a Usina Pernambucana de Inovação. Então o que o Locus faz para o setor produtivo, a Usina Pernambucana de Inovação ela faz para o governo e para a inovação social. Então é um hub de inovação governamental e inovação social que tenta articular o governo, a academia, terceiro setor, para atuar para a resolução de um problema da política pública, ou seja, um problema social, ou melhorar o desempenho do governo. Então, a infraestrutura, como a gente chama, né, os centros de inovação, as estratégias de inovação e as ações de inovação, que é como é que a gente pode fomentar que essas coisas entrem em movimento. Então, as ações de inovação hoje elas estão sob um guarda-chuva que a gente chama de Pro-Startup. Então, o Pro-Startup é o Programa de Apoio à Startup de Pernambuco e ele é um apoio, na verdade, não só à startup, mas aos ambientes de inovação. Então, a gente apoia as incubadoras, as pré-incubadoras, a gente apoia as startups que estão nascendo, a gente também lança desafios de inovação que as startups elas podem resolver esse desafio e ela recebe uma remuneração e a gente está apoiando esse ano, começando a apoiar as startups educacionais, que são startups que surgem em escolas e tal. E esse foi um movimento que surgiu espontaneamente no primeiro Pro Startup, a gente viu que dava certo e aí começou a rodar. Para responder a tua pergunta de uma maneira mais resumida, eu acho que o mais interessante desse setor do Estado é que a gente entende como a política pública finalística funciona, pela minha formação, pela minha experiência, e a gente entende como uma política meio funciona. Então a gente sabe que é um orçamento, um grupo de despesa, uma fonte de recursos, um instrumento de compra pública, então a gente consegue destravar esse meio campo e espero que continue dando certo esse bate-bola. Desses programas que você tem trabalhado, quais são que estão em plena continuidade? Fala um pouco sobre o que está em continuidade. Certo. E com base em que resultados? Como foram os resultados desses Pro Startup e os demais programas? E assim, a motivação, se estão em continuar, a motivação. Sim. E se há novos programas inspirados nesses programas por vir? Pode explicar uma... Bom, a gente hoje, começando pelos centros de inovação, a gente está com os espaços 4.0, então a gente está com 24 espaços 4.0 entregues, são centros de criatividade e inovação em escolas de ensino médio. Então a gente está montando, junto com a Secretaria de Educação, espaços que eles envolvem uma estação maker. O que seria essa estação maker? Impressora 3D, cortadora laser, scanner 3D, a parte de marcenaria e kit básico ali de eletrônica. Uma estação digital, que é computador, webcam, esse tipo de equipamento, mesa digitalizadora. E uma parte é o que a gente chama de estação de robótica, que ela tem basicamente microcontroladores e sensores. Então a gente está falando aí de Arduino, de placa ESP, de sensores, um kit de sensores amplo, cerca de 30 sensores. A gente está falando de RFID, a gente está falando de LoRa. Então é todo o kit básico para que o menino possa desenvolver robótica que tem uma conexão muito forte com o que vocês fazem no Inovatel. Então hoje a gente está com 24 centros como esse, que a gente chama de espaços 4.0, em escolas técnicas estaduais e em escolas de referência. A ideia é que esse programa ele tenha uma continuidade e a gente consiga expandi-lo, pelo menos dobrar o número de escola até o final desse ano. Por que esse tipo de iniciativa é importante, meu? Se você me permite, se eu falar demais, você me corta aí. Não, porque normalmente para você criar um centro de criatividade e inovação, você tem um custo por volta de 1, 2 milhões de reais. E ele vai custar pelo menos 1 milhão para você manter por mês. Quando você cria na escola, você reduz esse custo, porque a escola ela já tem uma estrutura que a gente chama de administração pública de estrutura de custeio, ou seja, segurança, luz, água, por aí vai. A gente também antecipa o contato do estudante, da estudante, com esses componentes que a gente está, a gente pode botar no guarda-chuva de hipercultura.
que é basicamente maker, robótica e digitalização, programação e tal. Então a gente antecipa para que, em vez que ele tome contato com isso no ensino superior, quando o contato vai ser mais vertical, ele toma contato já com 14, 15, 16 anos no ensino médio e ele toma um contato horizontal. Então, quando ele vai para o Espaço 4.0, ele passa pela estação digital, pela estação maker e pela estação de robótica. Ele tem contato com essas diferentes tecnologias. Outra questão importante desse projeto é que a gente dá bolsa para o professor. Então, o professor ele recebe uma bolsa para cuidar do Espaço 4.0, uma cota para ele, uma cota para um professor parceiro e para 4 estudantes. Então, a gente incentiva que os estudantes eles participem do espaço e criem projetos de inovação. E a última camada é uma formação. Então, no ano passado, a gente contratou 7 profissionais que criaram formações padronizadas. Depois eu mando o link para você compartilhar aí com a sua audiência. De desenvolvimento de jogos, de ciência de dados, computação na nuvem, inteligência artificial, educação maker, economia circular e economia criativa. Isso foi o resultado daquele edital 4.0? Isso, Inova Edu Espaço 4.0. Então foram criadas essas formações. E aí é interessante que está aberto para a população. Então o Espaço 4.0 ele vem com o equipamento, dividido nesses 3 eixos, estação digital, estação maker, estação de robótica. Ele vem com a bolsa para que o professor tenha um incentivo para estar no espaço, desenvolvendo projetos e tal, e ele vem com a formação. A gente fez a primeira mostra de inovação dos espaços 4.0 no ano passado, no Armazém da Criatividade, que eu vou já falar um pouquinho mais sobre ele, e foi interessante porque dos 24 espaços, 20 criaram inovações em nível de MVP. E aí, inclusive, o que ficou em primeiro lugar, depois eu vou lhe passar esse e-book dessa mostra, ele é um automatizador de irrigação. Então o menino ele usou o sensor para entender quando é que a terra ela estava seca, o sensor de umidade, e aí ligava o regador, né, o sistema. Só para confirmar, isso foi alguém do interior que foi Santa Maria da Boa Vista. Isso é muito bonito. É muito interessante porque esse menino tem uma história muito bonita, porque ele pensou nesse projeto vendo o dia a dia dos pais dele. Então ele viu que o pai dele, ele ficava muito atento, né, se a terra estava mais seca e tal, para fazer irrigação, e ele, eu posso poupar aí o trabalho do meu pai, criando um automatizador. E ele fez com o material do Espaço 4.0. Isso era um do ensino médio? Ensino médio. Santa Maria da Boa Vista, não sei se você já foi ali pertinho de Petrolina. Muita gente acha que as vinícolas elas ficam em Petrolina, não fica, e Petrolina fica a parte industrial de comércio, a vinícola em si ela fica em Santa Maria. Então é uma área que tem uma produção ali ligada à fruta muito forte. E esse menino está nesse contexto e ele partiu de um problema real e criou a solução nesse Espaço 4.0. Então é uma política que ela vai ser continuada e ampliada esse ano. Outra que eu queria destacar são os centros tecnológicos comunitários. O que é o centro tecnológico comunitário mesmo? É a ideia do Espaço 4.0, só que porta aberta. Então a gente lançou um edital em que a gente está apoiando 8 centros tecnológicos comunitários, eles podem ser fixos ou volantes. Eles são uma parceria da academia com o município ou da academia com a ONG. E a sua instituição, IFPL, está mantendo um com a Prefeitura do Cabo. O seu colega Tiago, do IF do Cabo. Então ele criou um centro tecnológico comunitário, ele fica lá na estação de juventude e ele é porta aberta. Então o menino, se quiser usar a internet agora, ele tem um apoio, está sendo feito curso de capacitação e assim por diante. Essa ideia de centro tecnológico comunitário ela já rola em alguns países e ela começa como um projeto de inclusão digital para oferecer infra e ela vai acelerando para começar a trabalhar com inovação social. Então aquela inovação onde a própria pessoa que vive aquele problema, aquele desafio, ela é parte da solução. Uma grande preocupação que a gente tem que ter sempre que a gente faz políticas, por exemplo, de governo digital, de digitalização da economia, é o conceito, que eu acho que você já deve estar familiarizado, de divisão digital. O que é a divisão digital? Quando o governo se digitaliza ou a economia se digitaliza, ela aumenta o fosso que há entre as pessoas que têm acesso à informação, à sociedade da informação, para usar o conceito da ciência política, a minha área, e as pessoas que não têm participação nisso. Então você vai abrindo uma boca de jacaré. Esse processo é natural na digitalização do mundo, ele vai acontecer. Qual é a ação do governo? É tentar criar estruturas que a gente feche a boca do jacaré de novo. Então são estruturas para que essa divisão digital ela não abra, ela seja reduzida. Hoje a principal política para isso são os centros tecnológicos comunitários. Então esses são exemplos de políticas mesmo que a gente vai ter continuidade ao longo desse ano. O recurso já está lá na FACEP, então a gente sabe que isso vai ter continuidade.
Aí, tirando proveito da sua formação como doutor em educação, né? E voltando àquele senso comum que o nosso grande problema é de educação, qual é a estratégia? Qual é a estratégia de usar esse ferramental de forma tal eu ter uma formação em STEAM, em ciência, tecnologia e, como eu gosto de brincar, formar mais românticos que queiram fazer engenharia, né? Que queiram trabalhar na reindustrialização do país, na reindustrialização do Estado. Quando eu falo industrialização, nas mais diversas vertentes. Né? Como é que é isso? Existe uma estratégia no processo de formação dos professores? Existe uma metodologia? Existe metas, né, trimestrais, semestrais que precisam ser avaliadas? Me fala um pouco sobre isso. Perfeito. Então, esse projeto ele é tocado em parceria com a Secretaria de Educação e dentro da SECT ele é tocado em parceria com a Diretoria de Formação, que é o nosso amigo César Andrade, que é professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Então, o que é que acontece? Para responder essa sua pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre um uso, vamos dizer assim, mais social do Espaço 4.0 do Centro Tecnológico e vou falar também de uma perspectiva mais de currículo. Não tem como a gente responder essa pergunta sem não entrar nesse terreno espinhoso. Então, a gente sabe que há uma discussão do novo ensino médio, tudo isso. Pernambuco, inclusive, no final do ano passado, já lançou o seu currículo, então se antecipou um pouquinho desse processo. O novo ensino médio, ele traz uma coisa que ela é bem-vinda, ao meu ver, sobretudo para o ensino técnico. Ele tem alguns pontos que a gente precisaria discutir melhor, e nem o foco da nossa conversa aqui hoje. A gente pode botar uma outra edição só para discutir isso. Boa. Porque alguns podem até estar pensando agora, poxa, eu entrei para assistir isso querendo saber de tecnologia, querendo saber de eletrônica. E o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque veja, uma das principais queixas que nós temos no setor é a forma de qualificação. A disponibilidade de mão de obra qualificada, de mão de obra comprometida, tá? Porque muitas vezes você encontra um indivíduo aquele que ele autodidata e tal, ele conseguiu alguma qualificação marginal, mas ele vê o cenário como algo negativo, isso não tem futuro. O cara chega à conclusão, tem futuro. Então, um dos problemas que a indústria eletroeletrônica em Pernambuco encontra é esse, você conseguir qualificar. A gente do Instituto Federal, o pessoal da universidade, tenta se sincronizar o melhor possível com a indústria e com os interesses dos alunos, né? As expectativas do jovem, né? Mas isso é muito difícil. Então, quando você faz um trabalho como esse, eu pergunto, como é que eu vou, né? Você está formando pessoa de ensino médio, como é que a universidade vai receber esses alunos, se eles chegam motivados, né? Principalmente o fosso digital que você falou bem. Né? A gente tem um problema que tem um fosso digital, porque quem está naquela que teve acesso, tá? Espera uma determinada coisa do seu conhecimento, um determinado resultado do seu estado. Quem está no outro lado do fosso, né, tem outra expectativa, né? Então, como é que você tampa esse fosso? Então, não basta simplesmente, fazendo a analogia lá da vaga, não basta simplesmente comprar concreto e enfiar dentro do fosso, né? Aqui tem que ter uma estratégia, criar caminhos, né? E aí, só falei um bocado, é para deixar claro que isso é de interesse estratégico para a indústria eletroeletrônica. Tá? A mão de obra e como ela está sendo formada. Então, essa ação do governo é extremamente positiva, do Laboratório do Meio, do Espaço. A nossa preocupação, né, do LOC é o seguinte, isso vai ser efetivo? Sim. Certo? Até que ponto isso não é algo que, poxa, aparece muito bem no NETV, né? Fica muito bem para a coisa, mas quando a gente chega lá, o aluno que teve uma experiência num espaço maker, né, ele realmente está preparado? Então, o currículo hoje ele tem uma coisa que a gente chama de FTP, que é a formação técnico-profissional. Então isso catraca muito bem com as escolas técnicas. Então hoje a gente já tem mais de 60 no estado. Não necessariamente os cursos técnicos eles são de eletrônica, de mecatrônica, enfim, nessa área. Há uma oferta muito diversa, mas o Espaço 4.0, a perspectiva dele é usar parte dessa trilha, desse itinerário formativo, para que o estudante ele possa ter contato com a STEM, certo?
incluindo também computação, criatividade, um conceito mais amplo, né, de STEM, que muita gente tem chamado de STEAM mais C, para colocar criatividade e computação. Ele tem contato disso enquanto uma atividade do fazer dele, e não necessariamente uma formação profissional. Então, isso também serve para o propedêutico, que é o ensino não técnico, que é outro tipo de formativo. Então, vamos dizer, eu estou no Espaço 4.0, eu quero criar um robô para uma atividade de história. Robô para atividade de história, sim, hoje a gente tem uma discussão muito forte de humanidades digitais, como é que as ciências humanas elas podem se apropriar desse tipo de coisa. Então, já a utilização, por exemplo, de robótica em história, acoplada à simulação, acoplada a você mostrar como era uma vida no passado, uma dimensão de você tentar reconstruir ali num ambiente mais ou menos controlado, uma coisa que o livro ele vai te mostrar uma foto, ele vai te mostrar uma estrutura. Já iniciativas de gêmeos digitais em história, você tentar recriar num espaço digital, um cenário do passado. Então, a utilização do Espaço 4.0 ela pode ser tanto a formação profissional, quanto a você inserir STEM na formação propedêutica, entendeu mesmo? E eu acho que esse segundo eixo ele é ainda mais interessante que a formação profissional. Porque aí você aumenta a massa crítica de pessoas que têm familiaridade com o STEM. Porque a formação profissional, quantos alunos eu formo em eletrônica por ano? Eu formo 30, mas eu tenho 300. Então, se esses 300 eles saem do ensino médio com fundamentos de eletrônica, com fundamentos de metalmecânica, com fundamentos de mecatrônica, fundamentos de robótica, eu vou ter uma boca maior do funil do que chega à universidade. Porque uma coisa é oferecer uma formação técnica profissional melhor para quem já tem a vocação, é uma coisa, é importante, o Espaço 4.0, outras iniciativas. Elas servem a isso. Outra é quem está no propedêutico, quem não está fazendo formação profissional, mas a pessoa tem um contato mais próximo com o STEAM. Essa é uma das ideias do Espaço 4.0. Aí você pergunta, resultado, efetividade, o que é que a gente está vendo? Eu vou citar para você o caso da ETEPAM, eu acho que você conhece, depois vale a pena a gente até marcar uma reunião lá. Os alunos, quando eles começaram sem Espaço 4.0, eles levavam 1 ano ou mais para criar um protótipo. Porque as coisas não estavam dispostas no formato de laboratório. Você sabe o quanto é diferente. Você ter as coisas pulverizadas e centralizadas no laboratório com estrutura maior. Esses protótipos que eles levavam 1 ano ou mais, eles passaram a construir em 3 meses. Quando eu construo um protótipo em 3 meses, eu consigo inserir a construção de um protótipo de eletrônica, num ciclo da disciplina. Então, em vez dele ser uma atividade que ela rola em paralelo à disciplina, eu posso ter uma avaliação de bimestre com a criação de um protótipo. Eu posso ter a avaliação de um semestre com a criação de protótipo. Isso faz com que o currículo, o ensino, ele atraque com o STEM de uma maneira que de outra forma não seria possível. O que a gente está se propondo a fazer? A gente quer medir algumas coisas. A gente quer medir quantos protótipos e quantos mínimos produtos viáveis são criados pelo Espaço 4.0. A gente quer medir se o Espaço 4.0 ele gera variação, ou seja, ele gera impacto nas disciplinas mais ligadas à STEM, e a gente quer ver se ele está gerando aumento de procura no vestibular desse menino por STEM. Então, essa cadeia de indicadores a gente chama de ciência política de modelo lógico da política pública. O que é que você vai fazer e qual é o encadeamento até o final? Então, a gente começa com o insumo, que é o Espaço 4.0, ele recebe atividades de aulas, de projetos, e ele vai gerar um produto, que é o protótipo ou MVP, ele vai gerar um resultado, que é uma melhoria na proficiência, na aprendizagem de determinadas disciplinas, e a gente quer ver se ele tem fôlego para chegar no impacto. O impacto é a efetividade que você disse. Esse menino está chegando melhor no ensino superior, não tem ainda tempo para eu medir impacto, mas está desenhado, entendeu, mesmo? É onde a gente quer chegar, a gente quer medir esse impacto. Como professor, eu fico maravilhado, né? E eu vi isso, né? E eu gostei muito, eu não sabia que você era doutor em educação, até eu pegar o seu portfólio. Mas como engenheiro, né? Eu brinco muito com os colegas, alguns colegas de engenharia e tal, são professores e esquecem que são engenheiros, tá? Então a gente é professor, mas tem engenheiro, tem que ser engenheiro antes. E você falou de BI, você falou do trabalho que você fez, né? Foi de Business Intelligence, lá no início e tal. E quais são os dados no BI? Ou você tem esses dados em BI que possa ser analisado como resultado, por exemplo, o
programa de espaço 4.0 que foi feito no ano passado, você tem isso, estatísticas comprobatórias? Vamos lá. A gente está hoje numa fase de estruturação do dado dessa política pública. Eu até lhe convido a conhecer o primeiro BI que a gente lançou, que foi do Fundo Inovar. Então, ele já está disponível, você entra lá no site da SEG, e você vai no ícone do Fundo Inovar, você vai ver que já tem uma estrutura de BI com dados abertos. Então, hoje você pode baixar os dados de todos os beneficiários do Fundo Inovar e também acompanhar a execução físico-financeira dos projetos. A nossa ideia é que a gente entregue esse tipo de produto para todas as políticas públicas. Por quê? A gente entende que a gente, enquanto governo, a gente faz uma avaliação, mas que o dado tem que estar aberto na medida do possível, que há proteções de LGPD, esse tipo de coisa, para que avaliadores independentes e a academia, o maior deles, desses avaliadores, também possam entender como é que aquela política está acontecendo. Sem dados, sem métrica, não tem o que gerenciar. E eu falo isso com muita tranquilidade pela minha origem na Secretaria de Planejamento. Você não sabe para onde você está indo. Hoje, os dados de algumas políticas públicas nossas elas estão no nível de consumo interno. Mas é uma visão do futuro a gente colocar tudo isso no padrão que a gente botou no Fundo Inovar para que isso esteja aberto para pesquisadores, para a população e por aí vai. Tu pode adiantar alguns resultados percentuais desse Posso sim. O que é que a gente já tem em percentual? Uma primeira análise que a gente fez foi de equidade. Então a gente já levantou nos dados que 41% das bolsas estão hoje por meninas do Espaço 4.0, que é um resultado muito bom. A taxa normalmente de participação em CTI de meninas, ela é de 20 e poucos por cento. E isso se você botar CTI num conceito amplo, porque elas estão concentradas na humanidade e no biológico. Você bota ciências mais hard, o STEM, que é o foco do Espaço 4.0, essa porcentagem é ainda menor. Então, 41% de participação feminina é um dado muito relevante. A gente também está mapeando o quanto é no interior. Então, hoje, 80% das bolsas elas são no interior. Então, hoje tem um Espaço 4.0 em cada região de desenvolvimento. A primeira análise que a gente fez foi uma análise de equidade para saber se a política está com um desenho legal, justamente porque a gente não quer aumentar o fosso digital, a divisa digital. E a gente está se preparando agora, os dados ainda não saíram, né, mas em breve a gente vai ter os dados da avaliação e aprendizagem desses estudantes. O que é que a gente espera fazer com esses dados em mão? A gente avaliar quem é bolsista do Espaço 4.0, observar as características dele e fazer um grupo de controle, certo? Então a gente parear esse estudante que tem bolsa com um estudante parecido com ele que não tem e comparar o desenvolvimento dos dois e ver o quanto de incremento de proficiência o Espaço 4.0 está produzindo. Então a gente fez a primeira análise de equidade, que está com esses indicadores que eu lhe mostrei, e a gente agora quer caminhar para essa análise de aprendizagem. Será que o Espaço 4.0 ele realmente aumenta a aprendizagem? Porque eu acho que esse seu lado engenheiro, ele apela para isso, né? No final das coisas, essas peças elas estão formando um sistema que é eficiente, que é eficaz e que, portanto, é efetivo. E essa sua preocupação é a mesma que a minha, só que para a política pública. Será que a gente está tratando de uma política pública efetiva? E é importante dizer que uma coisa é a política pública e outra é o problema. Pode ser que essa política pública ela não seja a mais efetiva para resolver esse problema e nós devemos consertá-la. Mas o problema social, meus, eu não vejo ele em uma geração sumindo. Que é como é que a gente faz que um perfil de alunado, sobretudo um alunado, que é o nosso recorte em escola pública, que é um alunado que ele tem uma tendência a vir de classes sociais mais baixas, ele tem uma tipificação racial, que ela está mais ligada a processos de exclusão, ele se apodere da STEM. O interesse de ir para o Espaço 4.0 também é fazer com que isso. Então, veja, eu citei um menino que ele é filho de agricultor, os pais dele não têm conhecimento de STEM, ele é uma nova geração, ele está tendo esse conhecimento, ele pode ajudar os pais. Então a gente precisa criar um momento aí de ruptura, de correção de trajetória, para usar mudança de trajetória, para usar um termo mais aí da sociologia, em que a gente não reproduza geração a geração esses processos de exclusão. Falando um pouco sobre uma startup, né? Eu faço parte da comissão de avaliação e eu noto uma heterogeneidade muito grande. Isso. Né, os projetos que chegam, e alguns projetos chegam com um teor super acadêmico, eu até brinco dizendo isso aqui é uma TCC, isso não é um projeto de startup, ou isso aqui é um projeto de extensão bem interessante, certo? Mas não é um projeto de startup.
E eu sinto que existe uma dificuldade muito grande em se definir bem o que é um MVP para essas empresas. Sim. Tá? Eu acredito que esse espaço 4.0 e tal vão ajudar nesse sentido. Dentro do programa Pro Startup, né, nos relatórios que os colegas temos feito, nós temos apontado para isso. Existe alguma... Antes de mais nada, o pessoal falou, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o programa Pro Startup, o que são os eventos Pro Startup, tá? E aí, em seguida, né, falar sobre essas correções. Tá? Por favor. O programa Pro Startup é o programa de apoio à startup pernambucana, startup de Pernambuco. A gente apoia as pré-incubadoras e incubadoras, elas recebem um ticket aí de recurso não reembolsado de até 200 mil. Então hoje nós estamos apoiando 9 incubadoras e uma aceleradora. Isso é bem interessante, porque antes de começar esse projeto, Pernambuco tinha metade disso ativa. Então Pernambuco ele tem um número interessante de startups, mas elas estão muito concentradas em Recife. E hoje elas saturam os ambientes de inovação de Recife. Então, a prerrogativa do Pro Startup é a interiorização desses ambientes de inovação. Então, o primeiro aporte foi nos ambientes de inovação e agora a gente está aportando recursos nas startups. Então, a startup ela tem 2 caminhos para pegar recurso com a gente através da Faceta. Um é o fluxo contínuo, no qual ela mesma propõe uma solução inovadora, e o outro são os desafios de inovação. E que me permita, esse fluxo contínuo já é resultado, né, positivo dos editais. Né? Já foi o feedback do que motivaram o governo a criar um fluxo contínuo. Perfeito. A gente começou com o Pro Startup Desafios, que foi um ciclo para resolver cerca de 30 desafios. A gente selecionou 30 startups e a gente viu que tinha demanda. Então esse projeto, que era um edital fixo no tempo, né, time boxed, ele virou fluxo contínuo. Então hoje a gente tem chamadas trimestrais para apoiar startups, 6, 7 startups a cada mês. E todos os meses a gente usa as 6, 7 cotas para que ela receba 25 mil reais para fazer o que a gente chama de Product Fit, ou seja, o ajuste, o fit do produto. E aí o Pro Startups, o foco dele, um é o incubador, é para incubador e jornadas empreendedoras, e o outro é para a startup no Product Fit. Então, diferente de outras iniciativas, ele não está preocupado com o ajuste do modelo de negócio da empresa, nem ele está preocupado com o ajuste da startup para o mercado. Então, se a gente fosse dividir assim, 3 grandes ações que a startup tem que fazer, ela tem que fazer o model fit, né, uma modelagem de qual é o modelo de negócio dela, a modelagem do produto e a modelagem da relação dela com o mercado. O Pro Startup foca no meio, que é a modelagem do produto. Por que ela faz isso? A modelagem de mercado, ela já entra em outra fase, que é quando a startup já está mais madura, ela vai buscar uma aceleradora, ela vai fazer o processo que a gente chama de go-to-market, que é cliente, portfólio, esse tipo de coisa, brand e por aí vai. A fase inicial, que é a modelagem mais do negócio, criação da ideia de inovação, é algo que ela faz na incubadora. Então o Pro Startup ele foca no meio, que é a parte que você conhece bem. A gente tem percebido que a gente precisa começar a trabalhar com a startup, se a gente quer que ela faça um produto legal, a gente precisa trabalhar coisas do universo de ajuste de produto. O que são coisas do universo de ajuste de produto? Product Discovery, MVP, a diferença entre protótipo não funcional, protótipo funcional, MVP e a solução pronta, escala de maturidade tecnológica, a famosa TRL. Então a gente já notou que se a gente quer avançar com uma política pública de ajuste de produto, a gente tem que começar a difundir mais conceitos ligados a ajuste de produto. E hoje a gente vê essas vamos dizer assim, 4 macro coisas que a gente tem que trabalhar. Tanto nas incubadoras, ele tem que começar a trabalhar isso na incubadora, quanto a gente tem uma estrutura mais na área, vamos dizer assim, divulgação científica, ou talvez formação, cursos, videoaulas do que é isso. Então, como é que eu faço Product Discovery? Como é que eu faço essa descoberta do meu produto? Qual é o produto que eu vou construir? Ele usa que materiais, etc, etc, etc. Como é que eu avalio a maturidade do meu produto? Né? Como é que eu faço a construção de um protótipo não funcional? Quais são as ferramentas que eu tenho para isso? Então, sei lá, se eu for para o digital, eu uso o Figma. Se eu for para o universo mais material, eu vou usar Block Lego para demonstrar. Como é que eu evoluo desse produto, desse protótipo não funcional para um protótipo funcional? O que é que eu faço nessa mudança de fase? E como é que eu evoluo isso para um mini produto viável? Então, o mini produto viável, eu tenho que testar ele em algum lugar. Ele não é só o produto melhorar. Exatamente. O que eu sinto falta
no processo é justamente, porque isso também não é explícito no edital, né? Talvez seja algo A explicitar. a explicitar, né? Que é qual é o nível de maturidade tecnológica, né? Que vamos classificar como MVP. Perfeito, Tá perfeito. certo? Porque às vezes o cara chega com nível 1. Isso não é um MVP. Entendeu? Isso. Tá? E aí a gente tem uma surpresa que chega com produtos com MVP mesmo. Já estão sendo testados em campo, já tem até cliente. Então é espetacular. Né? Então o que eu percebo é isso. Né? Então você está percebendo, acho que é uma coisa a se trabalhar nas próximas edições, até para evitar frustração. Perfeito. Porque a pessoa tem uma ideia tão boa, a ideia é boa. Sim. Certo? Mas não chegou o MVP. Isso. Perfeito. Bom, aí, voltando, vamos lá. Conformamos a pró-startup, tá? Foi dado o recurso, então muitas vezes essas empresas, falta a elas o ambiente físico, o ambiente para construir, eu quero criar um cabeça de série, eu quero fazer uma produção limitada do cabeça de série, o que eu chamo de uma série de prospecção. Porque uma coisa é você ter a ideia, você pega meia dúzia de clientes, meia dúzia de... é muito bom isso e tal. Mas para você tornar um negócio viável, você tem que ter escala. Isso. Tá? E é o interesse do Estado ter escala. Porque se tiver escala, a gente tem uma indústria. Se tiver indústria, a gente tem emprego. Certo? Independente se seja indústria 3.0 ou 4.0, vai ter emprego. Né? E eu acho que o Estado tem que se adequar nessa questão da indústria 4.0, que é um desafio. Nós do Locus, a gente está estudando, vendo como é que isso se emprega, de fato, né? Se estabelece realmente um paradigma, porque é importante, para se tornar competitivo, é importante. Então, em termos de Estado, como eu vejo, né? Não há para onde correr. A indústria 4.0 vai diminuir o número de postos de trabalho na indústria. Então, a solução é aumentar o número de indústrias. Certo? Então, aumentar o número de indústria. E aumentar o número de indústria, aumentar o número de indústria, como sempre, num senso geral, sabe? Eletroeletrônica, metalmecânica, de software, tá? De software embutido, de sistemas embutidos. Sim. Tá? Esse trabalho da pró-startup é extremamente importante. Só que é aquela coisa, você ensinei a pescar, botei uma técnica, e aí eu mando ele para o Mar Morto. Certo? Como é que... Eu tenho que saber se eu estou no Mar Morto ou não. Então, para saber, eu tenho que botar a vara lá. Certo? Mas não posso botar uma rede, não tenho um investimento. É importante ter o que eu chamo de um cabeça de série de prospecção, uma tiragem de prospecção. Tá? Nesse sentido, nós do Locus, né, estamos com uma parceria, como falei, quando estávamos preparando, a gente tem uma parceria forte lá com o Parquetel, que está interagindo com o Petros Lorena, que está à frente da parte do laboratório. Estamos renovando o laboratório de prototipação, né? Estamos fazendo interação com as empresas que lá estão. Eu mesmo tenho um projeto com uma empresa que está sendo desenvolvido um produto no meu laboratório, no meu grupo de pesquisa. Então a gente está trabalhando nesse sentido. Como é que você vê? Eu sei que isso aí entra para outra diretoria, desde a Tereza, que eu vou ter o prazer de ter ela aqui, certo? Em breve ela estará aqui conversando sobre essa questão. Como é que você vê essa interface? O que é que o governo pode fazer para estabelecer essa interface, né, entre a sua diretoria e a diretoria de Tereza, para que esse pessoal do pró-startup possa usufruir, possa ser, né, possa trabalhar seus produtos lá do Parquetel dentro daquela nosso ideal, né? O Parquetel, como eu brinquei, o Parquetel é uma criança que tenta nascer há 30 anos. Sim. Certo? Perfeito. Ela nasce, aí ela não vai abortar não, aí chega alguns poucos corajosos, vão possa ela de volta, né? E é importante, se essa criança nascer, certo? Vai ser um grande diferencial para o Estado, né? Aí eu queria saber como é que você vê isso, né? Eu sei que Tereza está entrando agora no governo, né? Então eu acho que vocês não tiveram tempo de conversar, acho que vocês vão conversar. Né? Como é que você vê essa ponte? Você vê viabilidade nessa ponte ou você acha que o seu trabalho se finda ali? Vamos lá. A gente está tendo uma discussão, essa discussão não é Pernambuco, essa discussão é nacional, sobre o processo de go-to-market e de aceleração de startups. Então, o Tecnova, que é um edital tradicional da FINEP,
esse ano, pela primeira vez, ele vai destinar recursos para aceleração e internacionalização de empresas de base tecnológica e de startups. Até o Tecnova 2, ela ia ter esse fomento de startup, que é o universo do Pro Startup, certo? Por quê? Porque a gente tem uma questão que é o vale da morte da startup. Se ela não consegue ajustar o produto dela bem, ela fica rodando ali, o recurso acaba e ela não dá alavancada. Mas a gente tem uma situação que é ela sair do startup para o scale-up, que é ganhar escala. Para ela sair disso, então ela saiu do vale da morte, o produto está ajustado, ela tem um cliente, 2, 3, foi o que você está dizendo, ela é uma startup. Como é que ela vai para o scale-up? Aí entram processos diferentes, que muitas vezes, inclusive, estão mais ligados à tecnologia, à competitividade, do que propriamente à inovação. Então, este ano a gente está tendo uma reformulação, né, nas diretorias de Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, sob a coordenação da nossa secretária, Mauricélia Montenegro, e vai haver uma diretoria específica de tecnologia. Eu não vou dar muito spoiler, vou deixar a Tereza contar a história dela. Perfeito. Mas a gente está conversando muito sobre isso. Como é que uma startup ela vem de um ciclo de política pública de inovação e ela passa para um ciclo de política pública de tecnologia, de aceleração. Que é como a gente conversou, entram outras coisas. Então, vamos pensar uma startup da área que a gente está conversando, né, de eletroeletrônica e tal. Então, o cara fez um circuito, ele fez um robô, ele fez um simulador, ele fez um automatizador, ele fez alguma coisa utilizando essa tecnologia convergente e habilitadora, né, que é como a gente chama essas tecnologias que habilitam esse tipo de capacidade. Ele criou um circuito de alguma forma, um protoboardzinho, um negócio ali, ele consegue vender para um cliente. Isso que ele fez é replicável, né? Isso pode ganhar escala industrial, que aí ele vai entrar em outro tipo de processo. Não vai ter ele acertando ali circuito por circuito na mão, isso vai estar automatizado numa máquina e por aí vai. Esse processo a gente precisa normalmente de um parque tecnológico, é um lugar que possa fazer, como você disse, né? Cabeça, lote, esse tipo de coisa. E a gente precisa também de processos de apoio que são diferentes, né? É uma formação diferente, é trabalhar com a startup, conhecimentos que a gente não trabalha no processo de incubação, só trabalha na aceleração, que é evaluation, que é branding, que é, enfim, uma série de coisas que estão ligadas mais à ida do mercado. E eu não estou mais falando tanto do ajuste de produto, eu estou falando de outra estrutura que é como eu transformo o meu produto em escala. Então, essa é uma coisa que ela está sendo discutida e a gente está pensando como é que a gente pode apoiar esse processo, e o Parquetel é essencial para isso, porque o Parquetel hoje é o nosso coração da produção de hardware, vamos colocar lá do senso. Quando a gente está falando de inovação de software, a gente está falando de um tipo de inovação que ela é mais distribuída. O cara pode testar o produto dele em escala comprando espaço de nuvem na Amazon. Então ele tem outra estrutura, não precisa de um parque tecnológico. Os parques tecnológicos digitais, feitos ao Porto Digital, eles são mais para buscar mercado, mais para colocar os agentes agindo, operando juntos. Ele tem uma estrutura diferente do parque tecnológico de software. É mais um merchandise do que qualquer outra coisa, né? Não, no sentido positivo, sim. Que é preciso você fazer, estabelecer o apoio do Estado, dizer que existe Estado, que é exatamente o trabalho que nós do Lopes de Eletrônica queremos fazer. Dizer, olha, pessoal, tem indústria eletrônica em Pernambuco, temos capacidade, podemos ter indústria. É isso aí. E quando você vai, por exemplo, eu converso muito com o Ramilson, colega nosso do Lopes, quando você vai para o universo da Food Tech, a demanda de um parque tecnológico de Food Tech é outra. Porque ele está envolvido com coisas como o registro na Embrapa, no mapa. Ele está envolvido normalmente com cheiro, que é um problema que você não tem no Parquetel. Então, quando você vai trabalhar o scale-up de uma food tech, você tem um gargalo muito grande de cheiro. Eu fui para uma das startups de Ranilson e o cheiro de camarão é assustador. É um cheiro muito forte que você tem no processamento de uma food tech. Então, acho que um desafio para a gente esse ano é entender como é que a gente pode ajudar esses parques tecnológicos, o Parque Tecnológico da Economia Digital como o Porto, que a gente já sabe mais ou menos como é o incentivo, como é a estrutura de apoio, como é que a gente pode ajudar um parque tecnológico de hardware, de eletroeletrônica, metal mecânica, etc., com o Parquetel, e como é que a gente pode ajudar um parque tecnológico de uma cadeia, por exemplo, de comida. Como é que a gente pode ajudar um parque tecnológico da cadeia de health, que também tem uma regulação, uma estrutura de teste totalmente diferente. A gente teve uma startup de health, eu não sei se você lembra, que era um gel. E a menina tinha que testar aquele gel exaustivamente,
várias aplicações do gel, por exemplo, da maçaneta. Eu acho que eu não estava nessa... Eu acho que era de outra banca. Ele Ele tinha que testar esse gel exaustivamente na maçaneta de um hospital, alguma coisa assim, e aí cada pessoa que toca assina um termo de responsabilidade e tal. Então, o que é que eu quero resumir com isso? Só aquilo já assusta, né? Só aquilo já assusta, exatamente. Diferentes cadeias de startup, então vou associar aqui macro, porque a agritech, a agricultura de precisão, muitas vezes ela parece mais com a de indústria 4.0 do que com a de food. Mas vou colocar em 4 macro cadeias, que não se resume a isso, mas economia digital criativa é uma estrutura de parque tecnológico. Indústria 4.0, agricultura de precisão, hardware, eletroeletrônica é outra estrutura de parque tecnológico. Food tech é outra estrutura de parque tecnológico e health tech é outra estrutura de parque tecnológico. E eu estou deixando de fora aí green tech, estou deixando de fora outras coisas, porque aí você vai, para testar uma green tech, você precisa de um living lab, então você precisa de um espaço público onde transite gente para você botar a sua tecnologia ali, então você precisa de um espaço público de baixa regulação para você fazer isso, e os meninos da prefeitura já estão fazendo, prefeitura do Recife já estão fazendo isso com algum sucesso. E para fechar essa minha conversa longa, eu vou citar um parque tecnológico que ele está caminhando bem no Brasil, para a gente trazer um exemplo nacional, embora ele tenha muito recurso, que está caminhando bem nesse sentido, que é o Parque Tecnológico lá de Itaipu. Então, o Parque Tecnológico de Itaipu ele tem uma área, tipo um parque termo, ele tem uma área de Living Lab, ele está se organizando para que diferentes startups possam criar esse processo de scale-up. Então, resumindo, a gente tem uma resposta pronta mesmo, mas é uma coisa que está no radar, que eu acho que a gente tem que amadurecer para esse ano e tenho certeza que Tereza vai liderar bem esse processo. Como é que você vê o paradoxo? Estamos falando da startup, empreendedorismo, né? O governo está falando. Uma crítica que eu tenho, pessoalmente, né? E esporte de uns bons 30 anos, né? Trabalhando com tecnologia, né? Comecei como técnico, né? Porque todo é técnico, engenheiro, professor, doutor, etc e tal, né? Que é o seguinte, o governo sempre fala no empreendedorismo no momento de crise. Tá? Eu li alguns anos atrás uma reportagem da Veja que mostrou que houve um boom em São Paulo, no interior de São Paulo, em empreendedorismo tal, no início do século, por causa dos bons ventos econômicos. Tá? Então, muito engenheiro da Embraer que saía e abria sua empresa e fornecia só para a Embraer, depois fornecia para a Boeing também, fornecia, cresceu. E hoje, a maioria dessas empresas que cresceram saíram do país. Certo? Lamentável, mas... Né? Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte, é que a experiência mostra que eu tenho realmente uma eclosão de novas empresas quando eu tenho bons tempos. Certo? Um indivíduo altamente qualificado que trabalha numa multinacional, que tem know-how, ele vai levar e fazer uma empresa de tecnologia, tá? Quando ele diz, opa, eu tenho umas perspectivas fora dessa empresa. Não é o que está acontecendo, não é o que temos no momento. Isso. Então, para fechar, como educador, como gestor de iniciativas de inovação, como fomentador do empreendedorismo, né? Uma startup é isso. Você acha que nós conseguimos ensinar a surfar no meio do maremoto? Essa pergunta aí ela é bem interessante, né? Muitas vezes a gente tem políticas de empreendedorismo quase que como se fosse uma política contracíclica. Está com dificuldade de gerar emprego, os indicadores de pobreza, vamos dizer, estão aumentando, e a política de empreendedorismo ela vem como uma alternativa para que a população não fique ainda mais, vamos dizer, penalizada. Eu acho que o interessante é a gente manter essas políticas quando a gente tiver num status, numa condição socioeconômica mais interessante. Eu acho que o empreendedorismo ele é muito importante, não como uma discussão assim de precarizar o emprego, né? Você, enfim, e vira empreendedor, autônomo, esse tipo de coisa, no sentido da ausência de uma oportunidade e de porque está faltando emprego e tal. Mas o empreendedorismo ele é interessante porque é a principal forma que a gente tem de criar riqueza nova. Então, se você pegar estudos do Sebrae, esse tipo de coisa, você vai ver que a concentração de emprego está na micro
E na pequena empresa ela não está na grande, porque a grande ela cresce, ela começa a se automatizar, toda empresa grande ganha caras de indústria, mesmo que ela não seja uma indústria, ela começa a ter processos de racionalização, de automatização, e ela marginalmente cria cada vez menos emprego. Então a criação de riqueza está numa estrutura de novas empresas, empreendedorismo, isso avançando, criando novos empregos e por aí vai. O ProStartup ele ajudou a criar, a gente teve 30 startups, né, no primeiro ciclo, agora a gente já passou das 50, ainda bem, e a maior parte delas não tinha registro de CNPJ. Então a maior parte delas foi criada em virtude do programa. E uma startup iniciante, ela cria ali 2, 3 empregos, ela iniciando com a gente cria isso, e ela saindo, ela na fase de maturidade, quando ela sai da política, ela está criando 10 até 15 empregos. Então é interessante você fazer esse movimento. E eu acho que isso tem que ser, que talvez seja um ponto, novamente, da aceleração, do scale-up, etc, etc, a gente mostrar que isso tem viabilidade econômica. Porque a gente passa a apelar, vamos dizer, mais para o perfil da pessoa, se ela é empreendedor ou se ela é carteira assinada, vamos dizer, do que propriamente ela empreender porque ela não tem opção. Então essa é uma coisa. Uma segunda situação que eu acho que toca muito na nossa conversa, Milson, é o chamado spin-off acadêmico, que é como é que eu posso transformar pesquisas acadêmicas em empreendedorismo. Então, essa é uma coisa que ela é muito importante, ela está prevista no marco legal de CTI, ela é uma coisa a ser muito incentivada. A gente já tem legislação no Brasil para a propriedade intelectual que dá conta disso, que é como, por exemplo, Meuze fez uma tese muito interessante. Como é que essa tese ela pode virar um produto? Então, o Meuze ele precisa necessariamente abrir uma startup? Não. Ele pode registrar a patente, pode vender para uma empresa já consolidada ou para uma startup que tem interesse, ele vai ter um royalty, ele vai ter uma propriedade intelectual em cima. Porque não necessariamente a gente precisa tratar o empreendedorismo como a criação somente do novo negócio. Hugo, o problema, né, desse discurso é que a gente entra naquilo que eu chamo que é o paradigma dos 5 elefantes. Né? Qual é o paradigma dos 5 elefantes? Como é que eu coloco 5 elefantes dentro do Fusca? Né? Aí, não, é impossível, um elefante à toa, mesmo que seja um elefante bebê, você botar 5 elefantes dentro do Fusca, aí chega alguém e diz, não, bobagem, esses acadêmicos, é só botar 3 no banco de trás e 2 no banco da frente. Né? Quando você fala disso, parece bem não tranquilo. É nada simples. Mas não é nada simples. Não. Tá certo? Não é nada simples, principalmente falar de patente, certo? Para você receber uma confirmação que você tem uma propriedade intelectual, são 10 anos. Isso, perfeito. Tá? São 10 anos. Outra coisa, quando você vai para o meio acadêmico e que você produz, e aquela é uma produção acadêmica, existe toda uma legislação, pelo menos do Instituto Federal, do qual a União se apropria, né? Se diz que é coproprietário daquilo ali. E aí entra toda aquela burocracia que você conhece bem. Perfeito. Né? Então, assim, eu tô fazendo essa só para dizer assim, estou mostrando as dimensões dos elefantes. Sim. Tá? Então, a ideia, o conceito é interessante, mas a gente tem que resolver. Ou a gente encolhe os elefantes ou aumenta o Fusca. Tá? Isso. O que eu quero colocar é que existe um desafio muito grande. Certo? Existe um desafio que passa pela questão administrativa burocrática, aquilo que eu falei, e a questão cultural. Né? Isso é muito difícil, e eu falo como pesquisador, como pesquisador de tecnologia, que eu busco há anos justamente criar isso. Sim. O objetivo do laboratório é ser um portal, eu quero ter um centro de desenvolvimento tecnológico para a indústria, porque a função da indústria é produzir. Certo? Algumas indústrias que se firmam, então conseguem ter seus institutos de tecnologia, como o Moura. O Moura tem o ITEM, que é um exemplo. Né? Eu espero até ter a participação do ITEM aqui em breve. Tá? Eles têm sua pesquisa. Uma saída para essas empresas, inclusive as empresas de porte médio, sim, do estado, uma Matron, uma Botodap, uma FRT, seria ter essa parceria de desenvolvimento com a academia. Mas aí eu tenho esse empecilho burocrático, né? E eu tenho uma questão da crise de confiança. Existe ainda uma ideia da parte do empresariado
que os acadêmicos são pouco produtivos e muito elocubrativos, certo? E que a parte dos acadêmicos, que os empresários, né, são apenas empresários, tá? Dizer, né, estão interessados apenas no lucro e tirar proveito como poder do Estado. Isso é um problema cultural, certo? Aí quem está certo e quem está errado? É um problema de advogado de divórcio. Normalmente todos estão certos, todos estão errados. E tem parcela de culpa. A história mostra que o argumento é sustentável do outro lado. O grande desafio é você trabalhar a exceção, pegar os outliers e é isso que nós do Locus tentamos fazer. Né? A gente pega os empresários que têm uma experiência prévia com elementos da academia e sabe que pode confiar, e pegamos pessoas da academia que têm experiência e com isso criar um ciclo perfeito, positivo, né? Então esse é um dos trabalhos do Locus, dos nossos objetivos, que ele vai fazer também não é fácil, né? Essa questão de confiança não é fácil. Eu vou voltar um pouquinho à sua pergunta, né? O paradoxo do empreendedorismo. Então, o spin-off acadêmico, o empreendedorismo que ele não seja, vamos dizer assim, por falta de opção, são os caminhos. Não quer dizer que eles sejam fáceis, mas são os caminhos que hoje a gente tem, vamos dizer, uma forma de trilhar. Aí vai ter diversos problemas, como você citou, os buracos e por aí vai. A gente também tem uma terceira forma de empreendedorismo, que é como é que a gente pode, isso é muito trabalhado no Armazém da Criatividade, como é que a gente pode pegar setores produtivos mais tradicionais e a gente pode acoplar tecnologia e inovação neles. Então eu falei um pouquinho de, sei lá, gêmeos digitais, robótica, simulação para história, humanidades digitais. Hoje tem uma coisa que chama, acho que você talvez já tenha ouvido falar, que é a moda digital, né? Digital fashion e tal. Então, como é que eu posso usar a tecnologia para a moda ela ser mais sustentável e por aí vai. Tem até discussões de moda print on demand, né? Você ter impressora 3D e fazer a roupa ali conforme a demanda. Então, eu acho que são esses três caminhos. Como é que a gente pode empreender, não só com uma política, sei lá, contracíclica, que está faltando emprego e tudo, como é que a gente pode potencializar esse spin-off acadêmico e como é que a gente pode fazer com que setores tradicionais eles incorporem tecnologia e eles virem um empreendimento, porque aí quando se incorpora a tecnologia, você cria uma nova cadeia, né? Uma cadeia de fornecimento de tecnologia, por aí vai. Só para voltar um pouquinho no spin-off acadêmico, houve mudanças recentes, né? O marco legal e tal. Hoje ele já disciplina a propriedade intelectual entre a empresa, o pesquisador e a ICT que ele faz parte. Então, hoje a gente tem um avanço, vamos dizer, na parte legal, e eu concordo muito com você que tem uma dificuldade grande na operacionalização e na cultura por trás disso. E a gente aposta muito com o Locus, que já é uma política que vem da gestão anterior, né, professor Carmelo, professor Alexandre, e que agora a gente está se integrando. O Locus sem esse ambiente, por que é que você constrói redes de inovação? Para botar as pessoas para conversarem mais, para elas estarem mais juntas e tal. Eu acho que o Locus ele tem uma possibilidade forte de ser um agente que incentiva esse tipo de coisa. E a gente quer fazer um primeiro ensaio de um edital que ele seja focado em spin-off acadêmico. Para a gente ver se a gente colocando orientação, fomento, a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido. Porque a gente tem um limite do que é sustentável de incentivar a criação de startup. Porque startup é uma empresa, é um negócio, mas será que a gente consegue avançar um pouco também na criação de produtos que eles não necessariamente vão ter um negócio atrelados a ele? O produtor daquela inovação, daquela invenção, daquilo, ela vai receber uma propriedade intelectual, uma remuneração, royalty, o que for, para aquela propriedade intelectual. Ou não, ele não quer monetizar, ele vai licenciar para que outra pessoa explore. Será que a gente consegue avançar nisso? Será que tem espaço para isso? Porque eu sei que tem essa coisa da cultura que você falou, mas quando a gente fala com setores acadêmicos, quantos querem criar uma startup, é um percentual. Quando querem criar um produto inovador, a gente nota que esse percentual sobe, sabe mesmo? Então talvez haja uma pista aí para você ter produtos que eles ganham mercado sem necessariamente ter uma nova empresa acoplada a ele. Pronto, perfeito, porque é exatamente o que trava, né, a participação do meio acadêmico, né?
Porque, pronto, apareceu um edital muito interessante do FINEP. Isso, né? focado em spin-off acadêmico. Isso, exatamente. Só que aí é inviável para a maioria dos acadêmicos. Sim. Tá? Agora que eu vou abrir uma empresa, não posso abrir, eu sou dedicação exclusiva, tenho isso, eu tenho aquilo. Não faz o menor sentido. Né? E colocou-se lá a exigência que o acadêmico fosse sócio da empresa. Sim. Né? Então, assim, foi uma coisa meio. Uma condição ideal. Eu vou fomentar o acadêmico que quer abrir uma empresa, que existe, tem um grupo. Mas a grande maioria quer fazer uma contribuição tecnológica. Isso, sem abrir a empresa. Exato, sem abrir empresa. Perfeito. Ele quer desenvolver o produto, entregar, certo? Receber o royalties. Perfeito. Né? Ainda tem aquela coisa, existe uma questão legal que impede que o acadêmico receba um royalties que seja acima do teto do funcionário público, mesmo que o royalties é da iniciativa privada. Sim. Entendeu? Mas você não pode. Então, existem uns entraves que não vai ser você nem a nível de Estado. Estou falando que isso é o problema. Quando ele fala disso, ele está falando sobre as dimensões dos elefantes. Né? Então, são coisas que a gente tem que trabalhar e vamos ver se a gente coloca um dentro de uma Kombi, um bebê dentro de uma Kombi, a gente consegue. Porque quando a gente configura 5 elefantes e um Fusca, a gente já está configurando o dilema impossível. Né? E todo dilema impossível ele tem uma cara de falso dilema. Tipo, será que dá 3 numa Kombi? Quando é que dá? Quando você já apresenta o problema com essas restrições, ele já é automaticamente impossível. Sim, mas exatamente. Porque é só um. É a provocação, né? Provocação, né? Claro. Provocação, né? Aquela história do limão e da limonada. Sim. Né? Pois é isso. Valeu, viu? Muitíssimo obrigado por sua presença. Como eu apresentei, isso aqui é apenas uma edição, né, do nosso podcast. A gente espera continuar. Nós vamos ter a Tereza, né? Aquele spoiler que eu segurei aqui para não soltar. Vou conversar com a Tereza sobre a interação do Locus com o Pactel, né? E elogiar, né? Eu fiz um elogio lá à sua equipe, Igor, né, Wesley e tal. Né, e fazer uma pontuação elogiosa à atual gestão, certo? Por ter dado continuidade, certo? Por ter dado continuidade a uma ação de Estado, não ter visto uma ação, né, profícua e tal, como uma ação de governo. Sim. Tá? Ter dado Estado. Então, manter a sua equipe, manter essa coisa é um ponto. Tá? É um ponto que eu quero fazer um ponto apreciativo. Espero que a tua gestão mantenha-se assim, tirando o melhor de todos. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Milton. Foi um prazer. Estou aí à disposição para voltar quando você quiser. Perfeito.